Olá, essa é mais uma live do Reconta, só que dessa vez no novo formato. Hoje nós vamos falar sobre o Banco do Nordeste e o papel que esse banco público tem para a região, a importância e como ele ajuda essa região do Brasil no desenvolvimento. Para isso, eu vou falar com Valdenir Sidney Fagundes Brito. Ele é membro da Comissão Nacional dos Funcionários do BB. O Valdenir acabou de entrar e eu vou convidá-lo. Oi, Valdenir, tudo bem com você? Olá, Renata, tudo bem? Tudo jóia. Valdenir, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar para o pessoal que é e para o pessoal que não é do Nordeste é um pouquinho do Banco do Nordeste, explicar em quais estados ele atua, em qual segmento ele atua, a importância dele ser público. Por favor, apresente essa instituição aí para gente. Ok, Renata, eu acho que você está ouvindo bem aí? Perfeitamente. Ok. O Banco do Nordeste, né, é um banco que foi criado com o intuito, uma lei federal de 1952, portanto já tem uns 68 anos, com o intuito de promover o desenvolvimento da região Nordeste. Inicialmente atuando somente na região Nordeste, mas hoje, por exemplo, a gente atua no norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo. Já tivemos unidades extras regionais em várias capitais no sul-sudeste, mas hoje a gente se concentra principalmente no norte do Espírito Santo, no norte do estado de Minas Gerais. Tem uma função essa de buscar o desenvolvimento do Nordeste. A gente tem, por exemplo, o Banco do Nordeste ele tem uma característica muito forte desde o momento não só visa somente o crédito, não é somente o crédito. Nós acreditamos que precisa se ter um planejamento, se precisa ter um processo de desenvolvimento. Tanto é que desde a sua origem o Banco do Nordeste tem um escritório de Estudo Técnico do Nordeste, o ETN, onde faz pesquisa, faz estudos buscando compreender melhor a região e onde também o banco pode atuar de forma mais adequada para fazer um processo de alavancagem financeira. Ou seja, a ideia do Banco do Nordeste, efetivamente, é contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Não só do Nordeste, porque também a gente entende que desenvolvimento não dá para ser regional, ele tem que ser nacional. A gente tem que ter uma política nacional de desenvolvimento e o Nordeste precisa estar inserida nisso. E o Banco do Nordeste tem esse papel de contribuir com isso. Nós temos uma equipe de funcionários muito bem preparadas, vários colegas nossos participam, são chamados por governos estaduais, temos colegas nossos que já foram presidentes de outros bancos estaduais, enfim, né, que visa justamente trabalhar com isso, estudar a região e contribuir para o desenvolvimento dessa região. Ô, Valdenir, eu achei a explicação fantástica, mas você não está aparecendo. Não estou Nós aparecendo, estamos só te ouvindo. deixa Será eu que ver você pode aqui. dar uma ajeitadinha na câmera? Estou tentando ver aqui como é que a gente vai ajeitar isso aqui. Sem problemas, Valdenir. A gente aguarda um pouco. Eu vou então tentar sair e entrar novamente, não sei se resolveria. Pode fazer isso. Sai e entra novamente, enquanto isso eu falo um pouco do Reconta. Gente, além de estar no Instagram, o Recontaí também está em outras plataformas. A gente tem o nosso site, que é o www.recontai.com.br, e a gente está também no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify e no YouTube com @recontaai. Aí você pode seguir nossos perfis, acompanhar as notícias que a gente posta sempre. A gente sempre busca trazer a economia de uma maneira mais popular, mais fácil de ser entendida e com um viés diferente da mídia tradicional. Você pode também se cadastrar no nosso WhatsApp para receber as principais mensagens e mandar sugestões de pauta e etc. O nosso número é 61, o DDD de Brasília, 999779527. Vamos aguardar aqui o Valdenir voltar. Será que ele está conseguindo? Essas novas tecnologias não são fáceis, né, gente? A gente tenta, organiza direitinho, mas nem sempre sai tudo certo. Valdenir, vamos ver.
Bom, enquanto isso, se vocês quiserem também, podem ir mandando perguntas para essa conversa que vai acontecer logo logo. Opa, chegou o Valdenir. Acho que agora a gente vai conseguir engatar essa conversa aí. Ainda Oi, não. Valdenir. Oi, ainda parece que não aparece ainda a imagem, né? Não está aparecendo. Mas eu acho que assim, o pessoal que quer ouvir mesmo é o bate-papo. Então, se você topar, a gente faz Não, assim, aparece meu rosto e a sua voz. Pode ser? vamos lá então. Vamos conversando aí Vamos. até ajeitar isso aqui. Ô, Valdeni, você explicou para a gente que o Banco do Nordeste ele atende não só os estados do Nordeste, mas também está atuando no norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo, né? O que que essas regiões têm em comum com o Nordeste? Basicamente, inicialmente o norte de Minas Gerais, por fazer parte do chamado polígono das secas. Você pegar a região do semiárido, tem uma região, aquela região norte do estado de Minas Gerais, tem características muito parecidas. Aliás, são características de semiárido. E aí o BNB, desde a sua origem, decidiu atuar ali também, justamente por ter características disso. O norte do Espírito Santo, por o Vale de Jequitinhonha principalmente, por ser uma região de características também que necessita de um processo de investimento, que o BNB também atua ali no sul da Bahia, pegando algumas dessas regiões. Por isso, se ampliou para isso. Inclusive, existe no Congresso, e a gente tem acompanhado bastante isso, projetos de ampliar a área de atuação da SUDENE, que é a área de atuação do BNB, né, para mais regiões do estado de Minas Gerais, até para todo o estado do Espírito Santo, enfim, a gente tem acompanhado isso, porque a gente compreende que essas regiões também são regiões que necessitam de investimento público, mas talvez desvirtuaria um pouco o papel do BNB como Banco do Nordeste numa atuação numa região maior do que essa. Então, a gente coloca que é necessário ter políticas públicas para essas regiões, mas que o BNB ele tem que atuar efetivamente naquela região do semiárido, do Nordeste principalmente. Tá certo. Olha, o BNB tem uma grande importância para o país inteiro, como você mesmo colocou, não é só para o Nordeste, mas é para o país inteiro, como executor de políticas públicas setoriais, né? E ele contribui para o desenvolvimento aí do Nordeste. Eu estou lendo aqui que o Banco do Nordeste, o BNB, investiu 14 bilhões só durante o período da pandemia. Desse total, 8 bilhões e meio destinaram-se a capital de giro de pequenas e médias empresas. Você pode falar um pouquinho dessa atuação do BNB agora durante o período da pandemia, no auxílio aos empresários? Veja só, o BNB criou uma linha de crédito, inclusive, específica para atuar agora em relação à decorrência dessa pandemia. Né? A gente tem uma linha de crédito especial, uma taxa de 2,5% ao ano, com carência, podendo chegar até 31 de dezembro, a depender de como andar a pandemia. Então, essa foi um programa específico para financiar investimentos em capital de giro, específico da pandemia. Mas, para além disso, né, o BNB também atua, e aí, como eu falei, a gente tem aquela coisa, não é só o crédito, a gente tem um projeto, um fundo de desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e de inovação, chamado FUNDESC, que a gente incentiva pesquisas na região. E esse fundo acabou de aprovar agora, no mês passado, 17 projetos de pesquisa e inovação, justamente que vão ajudar na pesquisa e no combate à Covid-19. Desse projeto, ele vai desde a questão de efeitos sobre sistema de saúde, do bem-estar social, produtivo, são pesquisas que visam mitigar esse impacto na região. Então, como eu coloquei, o BNB atua muito nisso, muito nessas questões relativas a isso. Além disso, é bom a gente sempre colocar que mesmo com a pandemia, mesmo com o impacto que teve na economia, o BNB conseguiu aplicar no primeiro semestre praticamente quase o mesmo valor que aplicou no primeiro semestre passado. Nós aplicamos 18,8 bi no primeiro semestre do ano passado, aplicamos 18,4 bi agora nesse semestre. Então, assim, mostra que o esforço que os funcionários e o banco vem fazendo no sentido de garantir o acesso ao crédito. E vale sempre registrar que
a gente tem um processo de aplicar no semiárido, então tem uma obrigação de aplicar no semiárido, que é uma região mais carente, e aplicar também para mini e pequenos produtores. Também isso é uma característica muito forte do BNB. Então, esses recursos aí, uma boa parte do volume desses recursos foram aplicados efetivamente para mini e pequenos produtores rurais, também no semiárido. Perfeito. Você falou dos micro e pequenos produtores e eu acabei me lembrando que o BNB ele tem ele tem o maior programa de microcrédito do Brasil, né? Queria que você Isso. falasse um pouco dele para a gente, porque o microcrédito tem um impacto muito forte no semiárido, correto? Além das orientações que vocês dão, claro. Não, exatamente. Eu acho que esse é um grande aspecto. Se você imaginar que o BNB, a gente tem uma rede de agências de pouco mais de 290 agências em torno da nossa área de atuação, em torno de 680 pontos de atendimento para o Nordeste, nós conseguimos atingir praticamente todos os municípios do Nordeste na área de atuação, no Norte de Minas, no Norte do Espírito Santo. A gente tem praticamente todos os municípios tem a mão do Banco do Nordeste lá na parte de investimento. E esse investimento ele é feito principalmente, né, nessas operações de micro e pequeno. Se você tem uma ideia, a gente tem uma média, o valor médio de aplicação do AgroAmigo, por exemplo, que é um crédito para micro e pequeno rural, é em torno de R$ 5.000. E se a gente for pegar aqui a média dos últimos 3 anos do BNB, nós tivemos uma média de 500 mil operações com essas pessoas. Então, isso demanda um investimento de tecnologia, de pessoas, para garantir isso. Vou dar um exemplo bem simples. Né? Se eu pegar aqui, é muito mais fácil, se eu for comparar o Banco de Desenvolvimento, o BNB, com o banco privado, para ele, o banco privado seria muito mais fácil pegar 1 milhão, 10 milhões e aplicar em uma única operação. Seria muito mais fácil de controlar, de gerenciar. O BNB não. Se você fizer essa média aqui de 5 mil, uma média por operação, você vai ver a quantidade de operações, mais de 500 mil operações. Quando você precisa contactar essas pessoas, você precisa não só dar o crédito, mas você ajuda no gerenciamento, você ajuda no processo de aplicação, você ajuda no processo de gestão desse recurso. Efetivamente, eles têm um impacto muito maior, um impacto social muito maior. Um dado que eu acho bastante interessante é que muitas pessoas podem achar, que não conhecem o microcrédito, que ele é um crédito que é deficitário ou o percentual de dívida seja elevado. Não é. Né? O microcrédito, tanto o crédito, o AgroAmigo, que nós atuamos, que é uma área mais comercial, como o Crédito Amigo, como o AgroAmigo, o nível de pessoas que não pagam ou que estão em atraso é um nível muito, muito baixo. Muito baixo. Né? Eu posso aqui me lembrar de alguns casos de clientes que saíram para chegar na agência para pagar uma parcela de R$ 50, por exemplo. Né? Então, o nível de pagamento, o nível de compromisso, as pessoas compreendem o papel do crédito nesse sentido. Então, assim, a gente consegue ter um impacto social muito elevado na aplicação desse microcrédito, tanto do AgroAmigo, que é uma parte ligada à área rural, quanto do Crédito Amigo, que é uma área para micros e pequenos. E aí, não é só a empresa, é bom sempre salientar, não é só a empresa formalizada. A gente contribui com aquela sacoleira, aquela pessoa que tem um carrinho de sanduíche, enfim, são pessoas que têm impacto. Então, nós já tivemos casos, grupos, de se pegar crédito de R$ 400, R$ 500 por pessoa. Né? E essas pessoas, com esse crédito, conseguem comprar faz o capital de giro, consegue comprar matéria-prima, consegue se manter e pagar o banco em dias. Então, eu acho que é um aspecto social muito grande, tem um impacto social muito relevante, esse papel que o banco faz em toda a sua área de atuação. Inclusive, você mesmo falou, mas é sempre importante ressaltar que há uma burocracia muito menor em relação a qualquer outro banco para a pessoa conseguir adquirir o crédito, né? É isso, tem esse papel da burocracia que também é algo muito forte. Nós somos um banco, 90% do capital é do Estado, então somos um banco, tem essa característica do banco público, nós temos que seguir as normas do Banco Central, como todos os bancos, mas também temos que seguir as orientações do TCU, enfim, dos órgãos do Estado que nos fiscalizam. Mas, mesmo assim, a gente faz um esforço muito grande, a equipe de funcionários do banco faz um esforço muito forte de conseguir normatizar isso e conseguir colocar isso. É claro que tem dificuldades, né? Eu acho que a gente precisa discutir no Congresso Nacional, a gente precisa discutir
aonde se aprovam as leis, para que a gente possa minimizar o número de exigências formais de burocracia que existe. Mas mesmo com essas atuais, e o BNB segue muito isso, né? A gente não, a normativa é muito, eu sempre diz, a gente precisa, atende a normativa, se atende, vamos fazer, mas se atende, a gente não pode fazer. Esse espírito de seguir as normas que se tem, mas mesmo assim a gente consegue atingir uma população de pessoas e chegar efetivamente em quem produz. Eu acho que esse é a principal característica. A gente consegue chegar nas pessoas que efetivamente produzem. Que no caso do Brasil, grande parte é informal, né? Inclusive antes da pandemia, tem um mercado informal muito grande. Enfim, essa característica, eu acho que vocês são um banco que estão conseguindo lidar melhor com ela e ajudar o desenvolvimento regional e as pessoas, né? Que eu acho que o fim de tudo são as pessoas. Isso, a gente sempre lembra disso. A gente sempre lembra disso que um contrato não é um valor, não é 5 mil, 10 mil de um contrato. Nós estamos falando de uma família que está sendo beneficiada daquilo, né? Não é uma única pessoa, é uma família que tem um impacto social. Estudos do próprio ATN mostram que durante essa pandemia, o BNB, através do crédito, conseguiu gerar ou manter mais de 174 mil empregos, né, nessas áreas de atuação durante a pandemia, agora, em função do crédito. Isso tem um impacto muito grande, porque, como eu disse, a gente não está falando de um contrato, estamos falando de famílias que estão atrás daquele contrato, isso tem um impacto social bastante relevante. Aí, continuando aí um pouco com esse gancho da crise, né, porque, enfim, a pandemia não está passando, a gente está vivendo um platô. No Nordeste a situação também é muito grave, né, sobretudo no interior do Nordeste. Isso. A gente tem um processo muito forte da pandemia em várias cidades aí, isso tem um impacto muito forte, inclusive já com colegas acometidos. Infelizmente, nós já tivemos colegas do BNB, de vigilantes, que trabalhavam no BNB em função da Covid. É um impacto terrível. Porém, foi nesse período que a maior parte das pessoas, né, que a maior parte da população do Brasil se deu conta da importância que tem um banco público. E esse papel ficou muito ligado à Caixa Econômica Federal, que inclusive tem seus funcionários completamente contrários a essa situação do auxílio emergencial ter sido pago só pela Caixa. Eles queriam dividir entre outros bancos públicos, como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o BASA na Amazônia. Queria que você falasse um pouquinho disso. Não, essa é uma realidade. Eu acho que a sociedade percebeu que sem as entidades públicas, a nossa crise seria muito pior, né? Que seria do Brasil sem um SUS público da forma que ele é. Eu acho que o desastre seria muito maior. E as empresas públicas, Banco do Brasil, BNB, que trabalham no setor financeiro, têm um papel muito importante. Então, é necessário que aí o Estado e o governo federal possam ter consciência disso e, ao invés de buscar enfraquecer ou criar dificuldade para a atuação dessas instituições, deveria estar fortalecendo essas instituições, né? Eu acho que a Caixa Econômica joga um papel fundamental, não só a Caixa, mas eu acho que o BNB, nesse processo, também tem uma atuação muito forte de clientes, né, de idosos que se dirigem ao banco para os diversos tipos de crédito. O Banco do Brasil, também o BASA, a gente tem uma atuação. Era necessário que o governo federal dê um reforço. Nós do BNB, por exemplo, estamos agora brigando, é uma briga nossa constante. Nós só temos 290 e poucos postos, agências em todo o BNB. O município, o Nordeste, só contando o Nordeste, sem contar o Norte de Minas e o Espírito Santo, tem mais de 7 mil municípios. Nós temos mais de 1.700 municípios, quase 1.800 municípios. Quase um terço dos municípios do Brasil estão aqui. E a gente só tem 290 e poucas agências com 600 e alguma coisa de postal. Então a gente precisaria estar aumentando, fortalecendo essas instituições. Agora mesmo nós temos isso em torno de 6.800 funcionários. Nós precisamos ter mais funcionários para melhorar o atendimento, para conseguir levar esse atendimento para todos os rincões. O esforço que o BNB faz através dos agentes de desenvolvimento, de sair da localidade, do ponto da agência, para ir visitar cidades, para ir buscar desenvolver a cidade, ter um impacto positivo na cidade, de buscar fazer crédito, de buscar desenvolver, é muito forte. Mas isso seria ter um impacto muito maior se a gente tivesse uma rede de agências maior.
se tivesse mais funcionários. Muitas vezes as pessoas pensam que os bancários só atendem aquele horário que está aberto ao público. Não. O bancário às vezes entra 8 horas da manhã e sai 18, 19, 20 horas. Nós temos agora colegas que estão num sacrifício muito grande, porque a gente tem equipes em teletrabalho, pessoal de grupo de gestão em teletrabalho, as pessoas que estão na agência estão super, com uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? Almoçando 5, 10 minutinhos ali dentro da própria agência para conseguir dar conta disso. Então, é fundamental o fortalecimento das entidades públicas para melhor atender ao público. Essa é a grande questão, essa é a finalidade. As instituições públicas, elas existem para atender o público. E é isso que o governo federal, infelizmente, precisa perceber e precisa, ao invés de buscar enfraquecer, a gente vê discussão de privatização de Banco do Brasil, de privatização da Caixa Econômica, né? Se você observar em várias cidades aqui do Nordeste, você vai ter que mais de 80% do crédito daquela localidade saiu do BNB ou do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. Tem lugares que 70% é só o BNB. Se tirar o BNB dali, se tirar o Banco do Brasil dali, aquelas cidades vão buscar crédito aonde? As pessoas, para se pegar se a gente for pensar aqui, aposentado do INSS, se deslocar de uma cidade para ir para outra para receber um INSS, um salário mínimo, então, são questões desse tipo que precisam ser vistas, né? Sempre que o BNB, a gente sempre tem uma cidade que tem uma agência do BNB, o impacto econômico, né, ao longo do tempo, ele é visto. E a cidade percebe, a cidade sente isso, porque, como a gente não é só a questão do crédito por si só. É o crédito direcionado para alavancar o desenvolvimento daquela localidade. Eu acho que essa é a grande questão e a gente precisa, sim, fortalecer as instituições públicas, porque são elas que servem ao público em última instância. Não, inclusive, você falando, eu me lembrei de um estudo de um professor aí do Nordeste, cujo nome, infelizmente, eu me esqueci, falando da importância para a cidade quando uma agência bancária chega nessa cidade, uma cidade que não tem uma agência bancária, quando ela passa a ter, né? O comércio tem um impacto positivo, porque a pessoa vai retirar seu benefício, sua aposentadoria, seu crédito, e acaba consumindo na cidade, e acaba fazendo o comércio girar mais, enfim, é realmente muito bom. Sobre o outro aspecto que você falou, é realmente muito importante, a gente tem passado aí por tempos difíceis, novas privatizações de empresas públicas são anunciadas cotidianamente, né? Era uma lista das estatais que iam ser privatizadas, entre elas estava a Dataprev. Aí veio a pandemia, a Dataprev foi fundamental para conseguir montar esse programa grande do auxílio emergencial. E aí eu acho que a população tem que começar a se apegar, né? A segurar suas empresas públicas, a gostar, a conhecer e valorizá-las. Para que realmente o governo invista, né? Exatamente, eu acho que essa é a grande questão. Como eu disse, a entidade pública ela serve ao público. As pessoas às vezes não percebem, não sentem, porque ela tem um serviço ali. Mas a falta daquele serviço. Nós tivemos problemas no banco, quando nós estávamos em um processo de abertura de unidades de agências bancárias nas cidades, né, que estava para abrir novas agências, houve um corte, né? O governo chega, cortou a abertura de novas agências, as agências já estavam para ser abertas. Só o impacto que aquilo teve daquelas agências que foram as pessoas passarem a ter que se deslocar, a dificuldade do crédito. As pessoas muitas vezes acham que o crédito ele é muito burocrático e a gente precisa ir lá na localidade. Como eu falei, a gente tem as figuras do agente de desenvolvimento, gerentes que vão à localidade explicar, mostrar aquilo. Então, é necessário que as pessoas percebam que nós precisamos fortalecer as entidades, não só os bancos públicos do sistema financeiro, mas as entidades. Você falou da Dataprev, os Correios é fundamental, a Petrobras é fundamental. São empresas que são fundamentais para garantir a riqueza do país, para que essa riqueza possa ser investida para a população. Mais do que nunca é necessário a gente ter clareza disso e atuar efetivamente na defesa de todas as empresas públicas, porque elas é que garantem um serviço público para que a grande maioria da população possa ser beneficiária. Tá certo. E como que a categoria bancária, principalmente aí do Banco do Nordeste, tem se mobilizado contra os ataques do governo, privatização, retirada de direitos? Quais foram, aliás, os principais assuntos debatidos no congresso de vocês, que aconteceu
Agora há pouquíssimo tempo, Agora, correto? isso. Isso dia 10 e 11, o Congresso Nacional Funcionário do BNB. Eu acho que o processo de mobilização foi muito bom. São aquelas coisas da pandemia que tem um lado muito negativo, mas um lado positivo, talvez, que o Vale está em relação a isso, foi a nos forçar a buscar meios alternativos de encontrar. Enquanto a gente fazia um encontro, por exemplo, Bahia e Sergipe, a gente fazia um encontro, tinha que levar as pessoas, a Bahia é um estado do tamanho que é, pessoas que rodar às vezes 800, 900 quilômetros para ir para o encontro, nós conseguimos fazer reunião, né, virtual. E a gente tinha, às vezes, em torno de 30 pessoas, funcionários do BNB, participando de um encontro presencial, um encontro para definir pauta, para discutir pauta. Nós tivemos mais de 80 inscritos, com mais de 50 participantes ativamente dos debates de todas as localidades. Então, eu acho que isso foi muito positivo. E nós levamos, a Bahia levou o encontro nacional e aprovamos um encontro no Congresso Nacional nosso, acho que questões importantes. A primeira questão principal é essa, a defesa do BNB como banco público. Nós, funcionários, compreendemos, vivemos, aprendemos a amar o banco pelo seu impacto social que ele tem. Então, manter o BNB como banco público é fundamental. O segundo é a defesa dos recursos estáveis para o Nordeste. O FNE como recurso necessário para a região Nordeste, como necessário para impactar, é muito importante aquilo que a Sudene, o Conselho Deliberativo da Sudene se reúne com os governadores, define a política de aplicação do FNE, o BNB atua nessa política, é fundamental. Então, recursos públicos, a manutenção de recursos públicos estáveis para aplicação no Nordeste através do BNB. Eu acho que isso é outra questão importante, nós colocamos bastante. E uma outra questão fundamental, decorrente dessa Covid, foi as condições de atuação, de trabalho que nós precisamos ter nesse processo de teletrabalho. Todos nós tivemos que partir por um processo de teletrabalho muito forte e precisamos definir, discutir as condições desse trabalho para que esse trabalho possa atuar. Colegas com dificuldade de acesso à internet, com dificuldade de equipamento, enfim, todos esses processos precisam ser discutidos, ser debatidos. Também foi outra questão importante que nós colocamos. E, por último, é essa questão. O fortalecimento do banco ele passa por mais unidades, por mais funcionários. Nós temos aí colegas concursados que estão esperando ser chamados, nós precisamos aumentar a capacidade de funcionários do banco, precisamos aumentar a atuação do banco. Então, e para isso, tem um plano de cargos que possa efetivamente refletir o papel de desenvolvimento que tem no BNB. Essa é outra característica importante, outra demanda dos funcionários importante. E as questões do dia a dia, da nossa minuta, que a gente acha que precisa ser discutida, que a gente vai com muita serenidade, com muito respeito, mas dialogar e discutir com a direção do banco, porque a gente acredita que são questões que, se você valoriza o funcionário, está valorizando a instituição. E você está valorizando o Nordeste também, né? Exatamente. Porque o Brasil tem uma dívida muito grande com o Norte, com o Nordeste aqui do nosso país, né? A gente sabe que no Nordeste, infelizmente, o nosso índice de analfabetismo é altíssimo, né, para adultos. Eu estou me referindo a adultos, né? E, infelizmente, no Nordeste, esse é a região do país em que ele é maior. Então, a necessidade de ter funcionários, né, de ter servidores que consigam auxiliar essa população que muitas vezes não teve acesso à escola é muito grande, né? As pessoas do Sul, do Sudeste, até do Centro-Oeste, acreditam que o futuro são só as fintechs, é só o aplicativo do celular e etc. E acabam se esquecendo que grande parte da população não tem acesso bom à internet, não sabe ler, não sabe usar esses recursos digitais. Quantos são os funcionários que vocês têm um número, né? Melhor colocando, vocês têm um número de funcionários que seria o ideal para a instituição? Vocês têm esse cálculo? A gente não tem esse cálculo, não. Mas se você imaginar que o Nordeste tem quase 1.800 municípios, que a gente atua no norte de Minas, eu acho que a gente precisaria ter, por exemplo, na Bahia nós temos um pouco mais de 60 unidades. A Bahia tem 400 e tantos municípios, se não me engano, mais de 400 municípios. Então você precisaria, se não ter uma agência em cada cidade, mas era necessário que em micro-regiões você tivesse uma agência com capacidade de atuação. Então, eu acho que se a gente conseguisse
imaginar no futuro que a gente estivesse em regiões, em cidades próximas de 30, 40 quilômetros, uma agência para atender aquela região, acho que seria, a gente atendesse aqui talvez desses 1.800, quase 1.800 municípios do Nordeste, a gente tivesse aí pelo menos a metade dos municípios tivesse unidade do banco, acho que o impacto seria muito importante para a região, né? E aí, é claro, logicamente, com a capacidade de funcionários para atender. Você tem agências, nós temos agências que estão funcionando com sabe, funcionários com 4 colegas, fazendo todo um processo de atendimento ao público, de teletrabalho. Colegas estão saindo das unidades, às vezes 18, 19 horas. Então, esse é um processo que a gente está fazendo um esforço muito grande, mas é um processo que não se sustenta a médio e longo prazo. Você precisa garantir condições adequadas de trabalho para que o serviço possa. O nível de adoecimento na categoria bancária é muito elevado. O nível de problemas de coluna, problemas de depressão, enfim, são diversos problemas que precisam serem vistos. Então, assim, a capacidade que nós temos de atuar, e o funcionário do Banco do Nordeste, eu digo isso com muita tranquilidade, é um funcionário que veste a camisa de transcrição, porque acredita no papel social que ela tem, isso é muito forte dentro do BNB, esse processo ele precisa ter uma capacidade operacional maior. Então, a gente precisa avançar nos nossos sistemas operacionais, a gente precisa avançar no número de agências, no número de funcionários, para melhor servir, para melhor desenvolver a região. Eu tenho uma crença muito forte que se a gente tivesse um número maior de funcionários com recursos estáveis, o Nordeste estaria em outro patamar de desenvolvimento, de atuação. Aí, logicamente, não só com a atuação do BNB, mas a atuação da Embrapa, a atuação da Codevasf, a atuação dos órgãos da SUDENE, dos órgãos de desenvolvimento regional, que tem um impacto muito grande no desenvolvimento. Como eu falei, a gente não quer desenvolver só o Nordeste, tem que desenvolver o Brasil, mas o Brasil não se desenvolve se não desenvolver o Nordeste. Essa é uma questão importante que a gente precisa ter clareza de atuação. Não, é totalmente verdade. Agora, girando um pouco aí, 180 graus o assunto, eu queria falar um pouquinho da CAMED. Você pode explicar para a gente o que é a CAMED? Tá certo. Vamos lá falar um pouco aqui sobre isso. Veja só, a CAMED é a Caixa de Assistência Médica dos Funcionários do Banco do Nordeste. Tá? Sei lá, para as pessoas, a Unimed, que as pessoas, né? O plano de saúde que se tem do Banco do Nordeste. Essa Caixa de Assistência, ela é mantida pelos funcionários, é mantida pelo banco. Então, funcionários pagam um valor mensal, descontado dos funcionários, pagam quando usam, não é toda vez que um funcionário utiliza, o funcionário paga em torno de 20% daquele serviço, enfim. Então, é um programa, é um processo de recursos de pessoal que se existe, dá atendimento de saúde, de melhor saúde para o funcionário. E nesse momento, a CAMED, o banco vem aí discutindo, querendo fazer uma reforma do Estatuto da CAMED, tirando o banco como mantenedor da CAMED. Isso tem um impacto, tá? Isso tem um impacto, por quê? Aí eu vou aproveitar e vou logo falar, se eu acho que essa questão da CAMED é importante, eu queria resgatar um pouco aqui a história. O que é que o banco está querendo tirar? O banco segue uma resolução da CGPA número 23, que é a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Administração de Participação Societária da União, a CGPA. Essa CGPA número 23 de 2018 elencou diversas questões para essas caixas de assistência médica das empresas públicas, das estatais, das empresas públicas, e coloca lá que, em algum momento, lá no parágrafo 5º, diz que fica vedado, né, nessa resolução, fica vedado a empresa estatal federal participar da operadora de benefício da assistência à saúde na qualidade de mantenedora. Então, o banco está querendo, como nosso estatuto da CAMED figura o banco como mantenedor, o banco, junto à direção da CAMED, está querendo fazer a reforma para excluir justamente esse tópico que coloca lá o banco como mantenedor. Só que na própria resolução da CGPA, eu acho que é importante a gente colocar isso, tem lá, no artigo 9º dessa própria resolução da CGPA, diz, no parágrafo único, respeitado o direito adquirido. Então, chama a atenção, respeitado o direito adquirido, as empresas deverão ajustar o seu benefício assistente à saúde, tal. Lá no artigo 16, número 16, 16º, vai dizer o quê? Respeitado o direito adquirido, as empresas estatais federais deverão adequar seus normativos internos. Ok, então a própria resolução já fala do direito adquirido. Bem, quando a gente vai para o Estatuto da CAMED,
Esse estatuto, ele foi, a última mudança que ele teve, foi de 2007. Portanto, vamos fazer agora o quê? 13 anos que esse estatuto, vai em setembro agora, 13 anos que esse estatuto foi alterado. Nós entendemos que isso é direito adquirido. Nós temos o direito adquirido a respeito disso. Mas aí o que é que a gente vai ver? No próprio Estatuto da CAMED, o que é que ele coloca? No artigo 3º do Estatuto da CAMED, diz que existe a entidade mantenedora, no artigo 3º-B, e essa entidade mantenedora é o Banco do Nordeste. Tá? Então, coloca lá no artigo 4, diz, são entidades patrocinadoras, e no artigo 5º, precisamente, vai dizer que, no artigo 5º do Estatuto da CAMED, vai dizer que a entidade mantenedora da CAMED será o Banco do Nordeste. Ora, o que é que o banco quer excluir isso? Aí o banco tem colocado, e a gente vai ter dia 25, se não me engano, de 25 e 26 de agosto, 24 e 25 de agosto, a consulta para a mudança do Estatuto, e porque nós, entidades, representantes das entidades, aí todas as entidades sindicais, a FBNB, a Associação Funcionários do Banco do Nordeste, a gente tem buscado orientar o não a essa reforma. Porque é simples, se o banco tira a entidade mantenedora, vai colocar a CAMED em risco. Né? E o que é o papel da entidade mantenedora? É a pessoa jurídica de direito privado que garante os riscos decorrentes da operação da CAMED e da insolvência de sua administração. Quem administra o banco? Quem administra a CAMED? São de prepostos indicados pelo banco. Nós temos eleitos funcionários que participam do Conselho Deliberativo, mas não dirigem a CAMED. Então, já aconteceu no passado, e aí se a gente for parar para analisar, em 2014 aconteceu um problema na CAMED, que teve, em função de um processo de CAMED de vida que foi colocada no mercado para outros públicos, sem ser somente funcionários, enfim, gerou um prejuízo para a instituição, e esse prejuízo, né, se o banco não fosse mantenedor, quem ia arcar seria o funcionário. Então, para a gente é muito claro isso. O banco quer, né, e aí, seguindo essa proposta do governo federal, quer deixar de ter essa responsabilidade com a CAMED, porque nós entendemos que a CAMED é um direito nosso, é um direito adquirido, desde 2007 está posto, e nós não podemos aceitar que o banco tire, porque qualquer processo de má administração, que é o banco que administra, quem vai bancar isso seria os funcionários, e efetivamente pode caminhar para futuramente um processo de crise na própria CAMED, de crise para a assistência médica dos funcionários do banco. Então, a gente coloca que é necessário, mais do que nunca, a gente esclarecer e discutir. Estamos fazendo debate com os colegas para, na votação, votarem não contra a reforma. Perfeito. Olha, eu queria deixar aqui que a gente tem a sua colega Rita Josina, desculpa, está falando aqui, ó. As demandas por políticas públicas e crédito na região Nordeste são muito grandes e precisamos aumentar a capilaridade do BNB para atender essas demandas. Ela é a diretora-presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste, né? Isso, nossa companheira, eu faço parte também, eu atualmente estou na diretoria da FBNB, a gente tem buscado fazer uma atuação muito forte de acompanhamento do Congresso Nacional, das questões do banco, de ajudar os parlamentares do Nordeste a compreender e entender melhor o papel do Banco do Nordeste, levando os números do banco, levando o impacto que o banco tem para que os congressistas possam perceber a dimensão do papel que o banco tem. E isso aí é uma coisa muito suprapartidária. Nós temos a bancada do Nordeste tem em linhas gerais, escutado bastante as nossas demandas, porque compreende que o papel que o banco faz é em toda a região. Né? Da capital de Salvador, na capital da Bahia, grande Salvador, até um município menor, tem a atuação do Banco do Nordeste lá, buscando desenvolver, impactar positivamente na nossa região. Então, a gente tem acompanhado bastante isso, seja no Congresso, seja na diretoria do banco. Nós temos uma rede de representantes da FBNB em todas as unidades, em muitas unidades tem um representante, que é o nosso elo de ligação dos problemas locais que demandam para a gente, a diretoria, para que a gente possa levar os problemas e buscar as soluções que a gente tem aí para ajudar, né, a contribuir em um BNB mais forte, um BNB que possa cumprir o seu papel, que é desenvolver a região Nordeste. E desenvolvimento a gente precisa pensar sempre. Nós estamos falando de números, estamos falando de seres humanos, estamos falando de pessoas. Eu acho que é essa questão que a gente precisa sempre destacar
Porque muita gente fala, porque 10%, 12%, e a gente fala dos números, e a gente esquece que nós temos que cuidar desses números, existem seres humanos. E a gente sabe, quem está na ponta, quem vai lá, dá o crédito para um produtor rural na sua roça, na sua propriedade rural, a gente sabe o impacto que aquilo tem para ele, para a família dele, para o entorno dele. Então, eu acho que essa questão a gente precisa sempre estar lembrando. Porque muitas vezes, e a gente vê, infelizmente, no governo federal, naquela reunião lá do Ministério, a gente viu falando de números, esquecendo que nós estamos falando, tratando de pessoas. Eu acho que isso é o fundamental. Perfeito, corretíssimo. Eu acho que a atuação do Banco do Nordeste, às vezes, o crédito do Banco do Nordeste, às vezes, é a diferença entre uma família ter o que comer e não ter o que comer. Isso é muito grave, né? Eu acho que agora há projeções, né? As projeções de futuro do Brasil estão muito pessimistas. Ao que parece, a nossa economia vai encolher muito, o mercado de trabalho já está encolhendo muito. E eu queria saber, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, essa conversa sobre o Banco do Nordeste, o que o Banco do Nordeste e os bancos públicos têm a oferecer ao Brasil nesse futuro próximo aí de menos emprego, menos renda. Como que os bancos públicos podem impactar positivamente no país? Eu acho que a primeira grande questão é essa. Os bancos públicos, ele não pensa somente na questão do crédito, somente liberar o recurso para a atividade produtiva. Nós pensamos em liberar o recurso para a atividade produtiva, que esse recurso vai impactar na vida das pessoas. Você falou que as pessoas alimentam, mas mais do que isso, né, é dar dignidade às pessoas. As pessoas poderem dizer, com esse crédito eu vou poder trabalhar e com o meu trabalho eu vou sustentar a minha família e vou ajudar a desenvolver a cidade. Então, os bancos públicos têm esse papel, o papel de levar dignidade ao homem do campo, ao mini e pequeno empresário, a ajudar os grandes projetos de desenvolvimento do país, porque nós ajudamos também os grandes projetos de desenvolvimento do país. Atuamos não só com mini e pequeno, mas atuamos com mini, com pequeno, com médio, com grande produtor. Por quê? Porque isso impacta. Eu sou de uma região do Vale do São Francisco, nós mais de 95% da uva de mesa exportada do Brasil sai daqui, e muito com o apoio das entidades, desses bancos públicos. Então, nós geramos também desenvolvimento, nós geramos divisa para o país. Então, eu acho que é fundamental que as pessoas percebam que o papel que as entidades públicas têm é aquela de contribuir no desenvolvimento do Estado. Não ajudar, o governo federal, infelizmente, liberou algo em torno de 1,2 trilhão para o sistema financeiro. Esse dinheiro não chegou na linha de ponta, esse dinheiro não chegou em quem produz. Está sendo aplicado no mercado financeiro. E nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que usar as empresas públicas para cumprir com o seu papel público de servir a população, de servir, de desenvolver a nossa região. Eu acho que esse é o desafio, é isso que nós trabalhamos, é isso que nós acreditamos, é isso que nós fazemos no nosso dia a dia, nas visitas às unidades, quando era possível visitar as unidades, quando era possível ir ao Congresso Nacional e dialogar com os diversos partidos políticos para mostrar o papel disso. É preciso fortalecer o SUS, é preciso fortalecer as entidades públicas, Banco do Brasil, Caixa, BNB, é preciso discutir efetivamente o papel da Petrobras no desenvolvimento do país, enfim. São entidades públicas que garantem a riqueza dessa nação. E essa riqueza da nação, ela não pode ser direcionada para alguns. Ela precisa ser direcionada para os muitos. A grande população precisa se beneficiar dessa riqueza. E esse é o nosso papel enquanto cidadão, nosso papel enquanto dirigente sindical, nosso papel enquanto funcionário de uma instituição que tem a finalidade de contribuir com o desenvolvimento dessa nação. Perfeito, Valdeni. Eu acho que a gente está assim, caminhando aqui para o final, até porque o Instagram ele é bem rigoroso. Uma hora cai a live, então acho que a gente está tentando terminar. Valdeni, você quer deixar um recado aí para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que você já falou de tudo, né? Mas se você quiser, o microfone ainda está aberto. Não, mas é só isso. É só agradecer a oportunidade e dizer que a gente precisa, todos nós, ter a nossa atuação, que cada um é importante nessa luta. Não vamos esperar que as lideranças façam. É necessário que cada cidadão, que cada pessoa possa fazer a sua parte e contribuir para a gente mudar essa realidade do país. É isso, agradecer a vocês, um grande abraço. Muito obrigada, Valdeni. Olha, gente, conversei aqui com o Valdeni Sidney Fagundes Brito, que ele é membro da Comissão Nacional dos Funcionários do BNB
E essa live já está no fim. Quero lembrar a todas e a todos que a gente está, além daqui do Instagram, a gente está no Facebook, no Twitter, no Spotify e no YouTube com a nossa @recontaí. Sigam a gente, acompanhem, conheçam o nosso site, que é onde a maior parte das notícias está, que é o www.recontai.com.br, e também cadastre-se no nosso WhatsApp, aí você vai receber todas as notícias que a gente produz, ou na verdade um apanhado aí das principais do dia, e também vai poder sugerir as pautas, tirar alguma dúvida. A gente está sempre à disposição. Nosso WhatsApp é 061 99977